Boa tarde, vamos iniciar nossas atividades. Prezados participantes, em função do horário um pouquinho apertado de do nosso próximo palestrante, que tem um voo aguardando, a gente vai deixar para fazer o sorteio dos brindes logo após a apresentação dele, para a gente não correr o risco de desfavorecer o nosso palestrante no nosso tão pontual sistema de transporte aéreo do Rio de Janeiro. Bem, eu chamo então a mesa para tratar do tema de educação e inteligência geográfica, Abimael Sereda Júnior. Ele é bacharel em geografia pela Unesp de Rio Claro, especialista em processamento, mestre e doutor em engenharia urbana pela UFSCar, lecionou em cursos de graduação, bem como atua em pós-graduações lato sensu em cursos de curta duração. E é gestor de educação da imagem, empresa ligada à ESRI. Boa tarde a todos que estão aqui presencialmente com a gente. Boa tarde também quem está acompanhando online a transmissão. Boa tarde também ao pessoal da imagem, que também está acompanhando online a gente, também presencialmente estamos aqui. Bem rapidamente, como foi dito, meu nome é Abimael, eu sou geógrafo e venho aí trabalhando com essa área dita geoprocessamento, geotecnologias, na verdade desde o meu primeiro ano de graduação. Aliás, a minha escolha pela geografia foi em tempos um pouco mais difíceis do que esses de hoje, onde a gente, no primeiro ano, era proibido pelo professor até de encostar no receptor GPS, pois era um equipamento extremamente caro, né? Era um tempo ainda que se falar de mapas online era completamente loucura. E esse mundo entendido, transformado pela inteligência geográfica, foi o que me motivou, né, a enveredar por esse caminho da geografia e começar a trabalhar e começar a discutir no âmbito da universidade. A gente nunca deixa de ser professor, né, mas não sou professor atualmente em cursos de graduação, em cursos de pós-graduação, especializações, e meu trabalho principal hoje é justamente na imagem, sendo o líder, o gestor da área de educação, que é o que eu estou fazendo aqui hoje. Ou seja, meu trabalho é conversar com os professores, com os pesquisadores, com os alunos, ou seja, com a área educacional, seja graduação, pós-graduação, seja inclusive ensino. Gostei de ouvir aqui já comentários na mesa, né? O ensino, seja ensino fundamental, ensino médio, enfim. Toda a área educacional, nós, na imagem, temos hoje uma área estruturada para ser trabalhada, para atender vocês. E mais do que o que se imagina quando se fala de ESRI, muita gente aqui na hora, ArcGIS. Isto. Mas muito mais do que além do licenciamento. Nós, na verdade, na imagem, falamos da plataforma educacional, em que nós apoiamos vocês, não só com tecnologias ESRI, ou seja, não só o ArcGIS, o ArcGIS Online, o ArcGIS Server, mas também capacitação, mas também currículo, mas também comunidade. E hoje eu estou aqui cumprindo um dos meus papéis, que é justamente a gente fomentar uma comunidade, fomentar pessoas a pensarem para além das técnicas que nós já conhecemos com geoprocessamento e que foram brilhantemente apresentadas aqui na primeira parte da tarde. Nós temos que realmente avançar para o que essas tecnologias, o que essas práticas, o que essas técnicas estão auxiliando na transformação do nosso mundo. E essa transformação do mundo, ela vem a galope, ela vem extremamente rápida. Nós temos aqui representado um dispositivo que alguns de vocês aqui já devem ter até utilizado, um Palm 5. Alguns estão olhando com isso, os mais novos aqui. O que é esse negócio, né? Eu tenho no meu bolso um dispositivo muito mais avançado que esse nesse momento. Mas nós estamos vendo aqui um dos primeiros dispositivos em que tem até um mapa ali, né, uma aplicação, e tem uma jaqueta com GPS, era um dispositivo adicional que você comprava, para que minimamente a gente conseguisse coletar
alguns dados, nossa localização, um roteamento muito lento, porque eram 33 MHz para processar isso. E essa mudança, ela veio muito rápida, porque se há 10, 14 anos atrás, este era o estado da arte na tecnologia móvel, e se a gente pensar na tecnologia móvel unida com dispositivos locacionais, era mais inovador ainda. Existiam basicamente duas formas de a gente colocar um GPS num palme, ou com uma jaqueta oficial, ou com um cabo adaptado em que você ligava via serial no seu receptor móvel. Em que hoje, neste momento, se vocês acessarem aí a sua App Store, seja ela da Apple, seja ela do Android, seja ela do Windows Phone, vocês vão encontrar diversas ferramentas que fazem muito mais do que um dispositivo desse fazia. Vocês vão encontrar no seu dispositivo móvel imagens de satélite, fotos aéreas, que lá no meu primeiro ano de graduação, em 2000, eu imaginando que ia mexer com imagens, a gente recebe lá uma imagem do Landsat impressa, plastificada, com carimbo de patrimônio da universidade, para que a gente, em algumas aulas, pudesse ainda tocar naquele material. E o que eu acho mais incrível, agora em novembro a gente comemorou o GIS Day, um evento mundial em que a gente conta ao mundo o que a gente faz com essa história de geoprocessamento, GIS, geografia, e a gente teve a oportunidade de fazer um evento na Escola Monteiro Lobato, em que crianças do sexto ao nono ano construíram mapas, e mapas que contam a história delas. Ou seja, a noção de território em que um mapa se constrói, para essas crianças, para esses pré-adolescentes, adolescentes, já não é mais para que os geógrafos, principalmente de plantão, nós não estamos mais falando nem só do território, estamos falando já do lugar, com L maiúsculo. Então nós começamos a avançar aqui, pessoal, em que, e aqui é um exemplo do Rio de Janeiro, e não foi preparado especialmente, é o exemplo que eu conto realmente nas palestras, e como eu disse aí, estive nas últimas semanas, Manaus, Boa Vista, Brasília, e é um exemplo que a gente sempre mostra do Rio de Janeiro, que é a comunidade de Manguinhos, onde a população, a gente não vai, o pessoal está aqui para não me deixar mentir sozinho, né? O representante desse que trabalha ou está envolvido de alguma forma nesse projeto, em que a população local interage com o seu lugar, com o seu dispositivo, onde ela pode contar o que está acontecendo, como ela pode interagir com aquele espaço, um problema, uma solução, e ela pode, mais do que estar olhando um mapa, ela está vivendo geografia, ela está vivenciando mudanças. E essas mudanças, então, bateria trocada, ok? Nós temos mais do que uma mudança tecnológica, de técnica, e das críticas que eu ouvia quando dizia isso na graduação, geoprocessamento, a gente, imagina, quem vai ter acesso a isso? A população não tem acesso a GPS. Imagina, ó, smartphone, você acha que Eu adoro lembrar dessa história, porque a gente viu que eles estavam errados. Porque hoje eu tenho uma população de coletores de dados, e mais do que coletores de dados, eu tenho cidadãos que podem estar interagindo com o seu espaço, com o seu lugar, com o seu entorno, para que, como colocado aqui, utopia tecnológica ou tecnicismo, nós estamos falando da realidade aprendida com tecnologia. Eu estou falando da humanidade, ou seja, dos nossos processos humanos também nessa transformação. Então, dentro desse contexto de mudanças, nós também estamos passando por diversas mudanças e grandes e novos desafios. Mas será que esses desafios estão tão novos assim? Até coloquei ali destacado. A água, energia elétrica,
energia, biodiversidade, desigualdade econômica, crescimento populacional. Esses problemas são realmente novos? Ou a velocidade e a forma como nós encaramos tais problemas é que mudou? Mas não é para colocar medo em ninguém. É, na verdade, para trazer muito mais tranquilidade. Porque com as ferramentas, com as tecnologias e com o principal sistema de informações geográficas do mundo, chamado... Acharam que era propaganda agora, né? Chamado cérebro. Principal sistema de informações geográficas, onde as ferramentas computacionais se tornam realmente ferramentas para que nós possamos pensar o espaço, tomar decisões, para que a gente não fique mais agora, aqui eu vi alguns doutorados, mestrados sendo apresentados, para que a gente não fique 1, 2 anos da nossa pesquisa coletando e processando e organizando dados, mas que essa fase seja muito mais concisa, para que a gente tenha tempo para a reflexão sobre o território, para que nós entendamos como enfrentar esses desafios desse admirável mundo novo que se apresenta. Um mundo conectado, um mundo interligado, um mundo em que o professor de geografia na nossa época entrava com aquele mapa caríssimo ou difícil acesso para qualquer um debaixo do braço, entrava na aula de geografia, pendurava aquele mapa e ninguém podia mais encostar nele. E hoje eu tenho alunos do 6º ou 9º ano construindo mais do que mapas, operando mais do que ferramentas, mas entendendo o espaço em que elas vivem e como elas podem intervir nesse espaço. E para isso, então nós estamos falando de muito mais do que mapas. Alguns aqui sabem muito bem disso, a gente chega quem é professor ou quem foi aluno ou é aluno, quando fala disciplina geoprocessamento, alguns falam, disciplina que a gente aprende a fazer mapa, né? Ou um outro professor de uma outra disciplina chega e fala assim, isso aqui, deixa o professor de SIG que vai ensinar para vocês. Essa visão também está se rompendo. Porque, lógico que eu tenho cadeiras específicas para o entendimento dos técnicas, dos métodos, mas quando eu estou falando de geologia, geomorfologia, pedologia, urbanismo, qualquer um dos temas, eu já estou inerentemente falando de inteligência geográfica. Eu já estou inerentemente falando de análises espaciais. Porque eu estou falando de mais do que mapas. Se convencionou a pensar o mapa como um produto final. E a gente até estava comentando no almoço, a gente pega aí plano diretor, EIA-RIMAS e outros relatórios, e os mapas são anexos. Como assim? O mapa não é um anexo do seu trabalho. O mapa é justamente o que está comandando tudo. A visão espacial do seu trabalho, ou do seu relatório, ou da sua intervenção. Essa é a grande mudança, em que nós entendemos que é muito mais do que mapas. Nós estamos vivenciando, então, uma revolução geoespacial. E eu sempre me reporto, é um projeto, esse nome são aquelas coisas que a gente pensa, por que a gente não escreveu ou publicou antes, né? Esse é um projeto da Penn State University. Vocês podem visitar o site, é muito interessante. Mas o mais incrível, ele vai contar da revolução, nós estamos vivenciando essa revolução geoespacial. O exemplo mais simples que nós temos é que nós somos a primeira geração na história da humanidade em que nós não nos localizamos no mapa. A gente não vai no mapa, podemos fazer, claro. Vou no mapa e procuro, olha, eu estou aqui. Quando eu ligo o meu dispositivo, o mapa se ajusta onde eu estou. Ou seja, nós estamos falando, sim, de técnicas, nós estamos falando, sim, de criação de mapas, mas nós estamos indo muito além disso. E aqui nós temos a imagem do professor Roger Tomlinson, o qual, para que ninguém vá embora, inclusive, quem está assistindo online não vai ter esse brinde, né? Não vai ter esse sorteio, participe dos próximos webinars, mas quem está aqui nós vamos inclusive sortear um exemplar do livro do Roger Tomlinson, e um exemplar, a gente já fez a doação aí para a biblioteca do LabGIS. O professor Roger Tomlinson, que infelizmente faleceu em fevereiro deste ano,
é considerado o pai dos sistemas de informações geográficas, do SIG canadense, foi um dos pioneiros aí. Eu acho que tem inclusive uma imagem daqui a pouquinho, o artigo dele representado, um artigo de 62, em que ele falava assim, olha, eu vislumbro que esses IBMs 1401 poderão ser utilizados para computação eletrônica, para geração de mapas. Mas o que eu acho mais incrível, até para contar a história e para a gente respeitar esses primeiros aí, né, pioneiros nessa área, mas o que eu acho mais incrível, aquela imagem bem anos 70, mas você errou, é mais antiga ainda, uma imagem de 1967, é um documentário que vocês conseguem encontrar no YouTube, faço questão que assistam, e é um documentário filmado na época, ou seja, ele não foi filmado hoje contando a história do GIS canadense. Foi feito naquele momento. Ainda tem o Roger ali, o orgulhoso, com o 1401, enfim. Agora, o mais incrível, o documentário não chama faça mapas incríveis. O documentário não chama cobre mais IPTU. O documentário não chama faça análises espaciais avançadas. O documentário chama exatamente o cerne de tudo que a gente está conversando. Conversando hoje, durante esse evento, conversando nos dias anteriores do evento, vamos ler o nome, Geotecnologias na Gestão Pública, nós estamos falando de dados para decisão. E dados para decisão, desde sobreposição visual, ou seja, eu coloco pontos no mapa, indico onde estão algumas coisas, faço uma rota, até análise espacial. Nós estamos falando, então, muito mais do que a criação, execução, elaboração de mapas. Nós estamos falando da mudança na perspectiva de como entendemos o nosso mundo. Ou seja, por meio de dados para decisão. Se vocês não quiserem acreditar em mim, tem aqui um estudo encomendado por uma das grandes empresas aí de informação do mundo atual, contratou aí a Oxira, que é uma consultoria, e que indica o seguinte, a indústria dos geosserviços, elas movimentam, tem como aí potencial de 150 a 200 bilhões de dólares. Só perde para a indústria aeronáutica. E ganha da indústria de videogames, que hoje é vista como a menina dos olhos aí. O que eu estou colocando aqui não é só uma questão de mercado, estou colocando aqui quais oportunidades nós temos com esse novo momento para a transformação do nosso mundo. Nem que esse mundo seja você aí, aluno de graduação que está assistindo a gente, onde você se foi contaminado com algo de inteligência geográfica durante a sua graduação, hoje já se tem conhecimento que a média de salário do mercado é 3% maior. Ou seja, nós estamos vivendo um momento em que nós, e cada um aqui representado, nós de uma rede, e nós interligados aqui, fazemos parte de uma rede global de inteligência geográfica. E nessa sala global mesmo, nós temos aqui pessoas de todo mundo nessa sala. Nós estamos, então, falando de pessoas que utilizam tais ferramentas, não pela ferramenta, não pelo fetiche tecnológico, mas porque eu tenho um problema e eu quero transformar o mundo com tais tecnologias. Eu sempre faço uma analogia, perguntar, alguém aqui toca guitarra, contrabaixo, algo assim? Levanta a mão bem alto. Temos aqui. Opa. Olha só, já temos quase uma banda do LabGIS aqui. Vejam só. Quando a gente fala de um guitarrista, você que não toca, ou você que toca, você pode comprar o melhor método do mundo, o melhor videoaula, contratar o melhor professor do mundo. Você vai aprender técnicas, você vai até aprender a tirar uns acordes, e vai até tirar um solinho para impressionar o pessoal no final de semana. Mas você já viram um guitarrista de verdade, em que você olha e parece que, na verdade, a guitarra é o próprio corpo dele? Ou seja, a guitarra se transforma num instrumento, numa extensão do seu corpo. Não são mais cordas, são simplesmente partes que o ser humano não nasceu. Então, ele transforma um instrumento de madeira, de cordas, ligados eletricamente, eletronicamente, transforma numa extensão do seu próprio corpo. Tanto que vocês podem ver que alguns guitarristas, inclusive,
balbuciam as notas que estão tocando. E quando ele está realmente naquele solo, ele está realmente vivendo aquilo. Quem está online não pode ver, né? Mas está lá realmente tirando um som. É isso que os sistemas de informações geográficas, é isso que a inteligência geográfica tem que ser para a gente. Uma extensão do seu ser geógrafo, engenheiro, geólogo, médico, advogado, temos alguma formação contabilista. Estou falando algumas formações que não são do nosso comum falar, né, que são geografia, geologia, engenharias, mas são áreas que hoje já utilizam inteligência geográfica, ou mesmo lá no Antigo Egito, quando existiam os levantamentos já topográficos para verificar quais áreas de alagamento, entender a dinâmica do Nilo para plantação, para não ocupação de pessoas ali, porque o rio tinha realmente uma vida própria e tem uma dinâmica, e eles já respeitavam isso, coisa que na foto que a gente viu do trabalho anterior, nós não respeitamos hoje, né? Nós temos inteligência geográfica, sim, nos mapas que hoje nós chamamos de históricos, né? Que viram quebra-cabeça na nossa casa, mas os mapas que nos mostram o poder. Aqui a gente tem uma área representando os Países Baixos, Holanda, enfim, onde tem um leão mostrando a força daqueles países. Ou seja, o mapa como um instrumento de dominação, o mapa como instrumento de poder. A bomba do Dr. Jon Snow, que já foi contada em verso e prosa. Quem não conhece essa história, não se preocupe. Quem já conhece, eu não vou contar ela nesse momento. Mas, inclusive, já é base de um exercício, de uma demonstração que a gente faz até numa ferramenta online. Por quê? O que o Dr. Jon Snow fez lá em Londres, na crise de cólera, e transformou a forma como nós entendemos o planejamento, a coleta de esgoto, a distribuição de água, hoje a gente pode fazer dentro do nosso navegador. Então vejam que a técnica, não adianta você sair agora aqui, e não sei qual é o nome de lojas de música aqui, de instrumentos, deve ter uma rua específica aqui no Rio, eu vou lá e dá a melhor guitarra. Me dá o Marshall valvulado, porque agora eu vou virar guitarrista. Vai adiantar alguma coisa? Não. Então, o que eu estou dizendo é que lá ele tinha nanquim, caneta, hoje nós temos browsers, nós temos sistemas que não precisam nem mais ser instalados necessariamente na minha máquina, mas o que não mudou foi o quê? Eu tenho um problema, eu vou pensar uma forma de encarar esse problema e trazer uma solução. Mas cuidado, para que não sejamos ou comecemos nessa rede de inteligência geográfica, começam a aparecer alguns usuários como aqui representados nesses personagens dos Simpsons aqui. É um pedacinho de um episódio bem interessante. O Homer liga e fala o seguinte: olha, houve um roubo na rua Terrace, o policial vai lá e coloca um ponto. Gostei da apresentação, ele usou a palavra padrão espacial, não foi isso? A procura de... Os policiais dos Simpsons já conhecem essa terminologia. Porque eles olham para o mapa e falam o seguinte, falam mesmo, tá? Nós não estamos encontrando um padrão nos roubos. Sabe o que eles começam a fazer? Algo que ninguém faz aqui. Ou ninguém nunca viu sendo feito. Pega um ponto, abaixa, pega o outro, arrasta. Sabe aquele seu estudo que você vê o pessoal? Tira essa estação meteorológica. O primeiro trabalho foi sobre crigagem, né? O pessoal faz crigagem. Não é o caso. Mas ela pode dizer sobre isso. Pessoal que roda a crigagem sem analisar semivariograma, não sabe nem o que é feito pepita, mas o mapa rodou, né? Funcionou. Ou seja, será que não é esse tipo de usuário que também a própria tecnologia traz? Ela ficou mais fácil, então agora eu consigo rodar isso? Não. Vejam, é uma técnica, nós vamos aplicar isso. Só que também temos que tomar cuidado com o quê? Conhecem esse país? Esse país é a Pinocolândia, né? É a capa de um livro, Como Mentir com Mapas. How to Lie with Maps. Nós temos que tomar cuidado porque a tecnologia hoje nos permite mentir porque queremos, ou porque, na verdade, bem simples, na hora que você vai definir as classes do seu mapa, você aperta Next, próximo, próximo, próximo. Qual a diferença da divisão entre quartis, a divisão de classe? Cuidado, porque nós podemos estar pulando informações e prejudicando pessoas que estão ali localizadas, vivendo onde é o seu lugar. Mas sabe o que mais me traz tranquilidade?
ao olhar esse auditório, ao olhar o pessoal conectado, eu vejo essas faces aqui. Uma nova geração nessa rede de inteligência geográfica. Pessoas, a questão técnica, a gente estava conversando no almoço, que até perguntar agora para o auditório, alguém chegou, não precisa contar se fez, né? Mas alguém lembra da época em que existiam cursos de informática que ensinavam a usar o mouse? Existiam exercícios, leve o mouse para o canto superior esquerdo. Leve o mouse para o canto inferior direito. Parabéns, você completou o exercício. Isso existiu. Será que hoje, com essa geração, onde vocês já estão aí conectados, tem gente que já postou reclamando da palestra, tem gente que já postou elogiando a palestra, vocês já estão conectados, as pessoas têm acesso, dados da Secretaria de Educação do Rio de Janeiro mostram que população em escola pública entre 13 a 17 anos utiliza a internet pelo menos uma vez ao dia, 90%. Ou seja, nós temos uma geração que vem pronta para algumas coisas e vem com vontade de transformar. Então, depois de alguns anos, talvez nós estejamos chegando no momento lá prenunciado, onde dados para a decisão, não mais a técnica pela técnica, não mais a ferramenta pela ferramenta, mas para a transformação do que a gente trabalha. E, além de agradecer novamente o convite para participar desse evento, em que mais do que um evento, mais um passo na consolidação da nossa parceria aí, Imagem LabGIS, fiquei muito feliz ao ler o texto colocado, onde se falava o termo inteligência geográfica. E vou roubar aqui, já que está sendo gravado, transmitido, o professor Rui, lá no evento latino-americano, Encontro Latino-Americano de Usuários ESRI, o LAUC, ocorrido este ano, fez uma corruptela com o termo SIG, né? Então, SIG é a Sociedade da Inteligência Geográfica. E o que é, afinal de contas, inteligência geográfica? É muito simples o que nós estamos falando. Nós estamos falando da geografia, não como bacharelado, licenciatura, mas a ciência geográfica, e estamos falando de tecnologias. E aí a gente pode citar o Dr. John Snow, que utilizou geografia e tecnologia, ou as grandes navegações, que também se pensou em geografia e tecnologia. Então nós estamos falando aqui do que? Ao unir geografia e tecnologia, nós alcançamos a inteligência geográfica. Quando nós utilizamos uma série de técnicas, processos, metodologias e tecnologia para a intervenção, para o entendimento da sociedade, do espaço, do lugar, da paisagem. Seja em processos desde a espacialização, colocar pontinhos no mapa, fazer um buffer, uma área de influência, ou mesmo integração de dados, onde eu combino várias variáveis para gerar um mapa de zoneamento, por exemplo, uma nova unidade onde eu dissocio as unidades anteriores, ou mesmo a modelagem. Eu quero projetar cenários futuros, eu quero criar o meu campus dentro de um serviço de geografia para entender, por exemplo, como que eu chego nas salas de aula mais rapidamente. Ou numa cidade, eu quero simular o que aconteceria se eu colocar um prédio de X andares em tal posição. Então, ao falar de inteligência geográfica, nós estamos falando da união da geografia com tecnologias, sejam em processos de espacialização, integração ou modelagem. Mas será que é esse cara aqui que está representado aqui? Será que está todo mundo ainda debruçado sobre... E essa aqui é uma das imagens, tem saído muita imagem de mapa histórico, porque está completando 25 anos do sistema Tiger dos Estados Unidos de geocodificação por censo. Então tem saído várias imagens muito interessantes, o pessoal no chão, debruçado, fazendo um mosaico de foto aérea com durex. E nós estamos falando agora também, além disso, nós estamos falando da concretização do quê? Olha lá, um pedacinho do artigo que dizia, olha, tem um vislumbre dessa tecnologia. Nós estamos consolidando nos mapas, seja analógico, seja digital, seja, nós estamos falando de inteligência geográfica, nós estamos consolidando o conceito, por exemplo,
do professor Aldo Tobler, que promulgou a primeira lei da geografia, que é a base da estatística espacial, da análise espacial, em que tudo está relacionado a tudo mais, mas as coisas mais próximas estão mais relacionadas entre si do que as coisas mais distantes. É uma daquelas também frases que a gente fala, puxa, poderia ter nascido um pouquinho antes de ter escrito. Porque não é a base do que a gente fala, isso é a primeira lei da geografia. Ou um outro ponto aqui importante dentro dessa história, o Jack Dangermond, que é o fundador da Esri, o CEO da Esri, que coloca o seguinte, um SIG, agrupa, unifica, integra a informação. Ok, isso aqui todo mundo já sabe. Agora a segunda parte é incrível dessa colocação. Torna disponível de uma forma que ninguém teve acesso anteriormente e coloca informação antiga no novo contexto. Olha que coisa mágica. Nós olhamos o mesmo território, nós olhamos os mesmos mapas, nós olhamos e temos uma nova visão. Nós não só revelamos o território, como desvelamos. Porque, às vezes, o desvelamento é mais difícil do que a revelação, né? O véu, às vezes, embaça muito mais do que algo que está completamente escurecido. Então, nós conseguimos aí, com isto, consolidar o conceito em que tempo e espaço, e aqui a gente está representado o tempo, né, o reloginho, o espaço, nos permite que pensemos muito além dos dados em um mapa. Nós estamos falando muito mais do que mapas. Nós estamos falando de análises que permitem identificação de padrões. E nós estamos falando de uma série de técnicas, ferramentas, metodologias, que a dimensão tempo e espaço são intrínsecas do processo. Elas não são simplesmente uma nova variável, nem uma nova dimensão. Ela é justamente uma dimensão intrínseca da análise que eu faço. E quanto às novas dimensões, aqui, alguém conhece ou sabe o que é essa imagem aqui? Essa é a primeira imagem de satélite que nós temos. Esse borrão deu problema aí no seu apresentador? Não. Essa imagem mesmo, vocês vão ter que ter fé, confiar que é uma área em cima do Oceano Pacífico, próximo ao México. E nós tivemos ontem, né, as primeiras imagens do Cibers 4. E eu já vi gente, aqui também Twitter, também, como já disse aquela clássico, né, vou xingar no Twitter, né, já teve gente reclamando das imagens do Cibers 4. Incrível isso, né? Eu queria ver, debulhar esse bit aqui. Né? Mas nós também temos aqui o pessoal que às vezes chega um quarteirão para trás da onde ele colocou no seu GPS. Deixa eu passar a imagem aqui. Pronto. Nós temos aqui, né? Às vezes você programa o seu receptor automotivo, ele te leva errado um quarteirão e você... Aqui nós temos a representação, não, que é a imagem, a foto, do primeiro receptor GPS comercial de 1982. O que está aí dentro do seu smartphone, que é metade da ponta do seu dedo, é essa pequena parte no carro dele aqui. E a anteninha, essa aqui. Isso para conseguir uma taxa de erro entre 200 a 500 metros nessa época. Tá? Isso hoje a gente consegue até via antenas dos celulares uma qualidade até melhor do que isso de posicionamento. Então, nós estamos falando dessas dimensões que já não são. Nós temos aí também representado, né? Alguém aqui chegou a usar cartão perfurado para guardar os dados? Quem dá risada nesse momento entrega a idade, né? Então, eu tenho ali o cartão perfurado, eu tenho ali embaixo uma foto também do documentário mostrando uma das primeiras operações do SIG, do Roger Tomlinson. Mas será então que a gente tem toda uma área aqui que parece já consolidada e está parecendo até ultrapassada para a maioria do que estou vendo na cara de alguns? Alguns estão lembrando com saudosismo, e outros estão falando sério que era desse jeito. Mas será que a gente continua construindo os nossos mapas com essa cabeça? Só mudou a tecnologia? Será que nossos mapas ainda se parecem com esse SimCity do DOS? E aqui, tenho certeza que alguns também foram para a geografia, ou foram para a área de mapa por conta do SimCity. Né?
É uma ferramenta, inclusive, recomendada pelo MEC para algumas aulas, nos PCNs. Será que a gente continua fazendo o mapa dessa maneira? Ou a gente tem que avançar para as novas dimensões dos sistemas de informações geográficas? Ou será que a gente tem que avançar essa nova dimensão da inteligência geográfica? Mas por que eu estou colocando aqui uma animação da Pixar, o Carros 2? Por um simples motivo. Toda a parte da cidade orgânica, ou seja, não os personagens principais, mas tudo que acontece os carros, os movimentos, um carro não se chocar com o outro, nessa animação, rodou numa ferramenta GIS, chamada City Engine. A cena de destruição do Super-Homem novo foi utilizando City Engine. As mesmas ferramentas que os estúdios de Hollywood adotam para isso, são as ferramentas que estão disponíveis para nós hoje, para que a gente não pense somente uma transformação do 2D para o 3D, mas que a gente pense realmente as áreas como nós nos aprendemos. Então nós estamos falando de novas dimensões da inteligência geográfica. Nós estamos falando também de novas, peço desculpas aí pela quebra do ritmo, mas vamos lá. Nós estamos falando de novas dimensões em que, se antes para essa palestra provavelmente viria alguém aqui engravatado, de pastinha, falando que nós temos o melhor software do mundo, que nós provemos tecnologia, nós estamos falando agora disso aqui, dos GeoGeeks. Nós estamos falando de uma geração em que a tecnologia já faz parte delas. Eu fico muito triste quando eu ouço professores, seja em qualquer nível, falando assim, eu tenho que descobrir um jeito de fazer os alunos fecharem os notebooks e pararem de usar smartphone na minha aula. Não, professor. É você que precisa entender como atingir esse aluno de uma outra maneira. Porque se ele está ali com o seu notebook, por que não utilizar, por exemplo, na sua aula, tecnologias para que ele apreenda aquilo, para que seja próximo dele? Por que não transformar o aluno, por que não transformar o cidadão em protagonista do seu território? Então, nós estamos falando de uma nova visão. Quando nós trabalhamos com a inteligência geográfica, nós trazemos uma nova forma de ver o mundo. E o incrível disso, que são processos que, se a gente esquecer que nós estamos num evento de geotecnologias, são os processos da nossa vida. Medir, analisar, inferir, preparar, planejar, decidir, gerenciar. Não é isso que é o nosso dia a dia, como ser humano? Então o que eu estou dizendo é que nós, com inteligência geográfica, unindo geografia e tecnologia, nós conseguimos uma nova forma de ver o mundo. E este mundo, e essas novas dimensões que se apresentam também de uma maneira muito mais acessível. Onde nós estamos saindo de um paradigma VHS para um paradigma Netflix. Eu estou saindo de um paradigma em que o mapa é meu, o shape é meu, eu não compartilho, eu não passo, né? É o paradigma Smigol do mapa, né? É o meu precioso. Curva de nível, então, universidade é uma beleza, né? O pessoal vetoriza 1, 2, 10 vezes a mesma carta topográfica, e às vezes é departamento não, né? Sala vizinha, e o mapa é meu. Eu não passo para ninguém. Poxa, é mesmo? Que pena. Você está fadado a morrer. Porque nós estamos falando de geocolaboração. Nós estamos falando de nuvem. E essa nuvem não é a nuvem que se apresenta feia, que vai chover em cima da gente, porque o pessoal também aterroriza, né? A nuvem só é insegura para quem não a trata com segurança. Então nós estamos falando aqui, e aqui eu tenho duas imagens, de um primeiro web mapping que eu trabalhei em 2003, numa empresa de agricultura de precisão. A gente teve que desenvolver isso do zero, linha por linha de código. Isso aqui é para a área agrícola, isso funcionava já em 2003. Mas mais incrível, que a gente demorou, 6 meses para consolidar, hoje eu consigo adquirir uma conta online, mesmo gratuita, que eu tenho muito mais funções de mapeamento online do que esse sistema com milhões de linhas de código fazia naquela época. E você, neste momento, pode criar uma conta dessa. E você, se precisar da hidrografia do Brasil, você pode acessar, por exemplo, um servidor da Agência Nacional das Águas e utilizar a hidrografia do Brasil.
Ah, eu preciso de uma imagem Landsat 8. Eu posso acessar um catálogo de geografia como serviço. Eu estou aqui novamente o Rio representado também não é para agradar o público local, é justamente a apresentação que eu estou usando nas últimas semanas, então inclusive se tem alguém online assistindo, está vendo que é a apresentação que a gente está fazendo aí nos últimos meses, mostrando que eu posso acessar, por exemplo, o servidor do Rio, não é isso? E eu posso acessar informações, coletar informações, utilizar informações de imediatos. E estou falando de novas dimensões quando eu falo para aplicações que não são tão tradicionais assim. Nós vimos aplicações agora no começo da tarde, aplicações avançadíssimas, usando krigagem, análises de padrões espaciais. A gente viu muitos aplicações. Existem aplicações que são além das tradicionais. Por exemplo, talvez a história que eu mais conte aí, é a do Mapa do Amor, um projeto que a gente desenvolveu junto com o Gilberto de Menstein do Catraca Livre, para comemoração do aniversário da cidade de São Paulo. Existe, numa conversa com ele, a gente estava lá, poxa, mas tem até uma música do Criolo que fala que não existe amor em SP, mas existe amor em São Paulo, enfim. A gente criou um portal colaborativo em que as pessoas podiam contar histórias de amor que ocorreram em São Paulo com elas. Nós tivemos mais de 1.500 histórias registradas, desde as inusitadas, como casamento num cemitério, até histórias mais tradicionais, ou até a identificação de padrões espaciais. Porque nós identificamos um padrão espacial muito presente em São Paulo. Tem muito sentimento na Augusta com a Paulista. Eu não entendi as risadas quando eu falei Augusta, mas olha só, existe um L de sentimentos. E quem quiser acessar depois, não dá tempo agora de todo mundo clicar na tela no QR Code, mas eu passo o endereço, vocês podem acessar. O incrível é que um mapa que as pessoas contam histórias, isso é geografia, isso é fenomenologia. Nós estamos coletando informações sobre as pessoas, e elas contam espaço. Agora imagine para uma solução para o seu problema, onde as pessoas podem interagir, onde você pode interagir no mapa, criar informações espaciais. Então nós estamos falando, além das aplicações tradicionais, nós estamos falando, e aí sim, finalizando, meu tempo já está estourado e peço desculpas, inclusive, pela quebra do ritmo, pelo probleminha técnico, mas o que acontece? Aqui eu coloquei para vocês, como eu disse, eu sou o gestor de educação da imagem, e a imagem é a distribuidora oficial da Esri no Brasil. Como eu disse, a maioria daqui conhece a Esri, é o que faz o ArcGIS. É muito mais do que o ArcGIS. Nós estamos falando de uma empresa, a Esri, fundada em 69, e a imagem completando 28 anos, completou 28 anos esse ano, onde eu tenho aqui uma captura da tela do site da Esri, do site da imagem, onde cada uma dessas áreas, eu tenho certeza que quem está assistindo aqui vai se identificar com alguma dessas áreas, eu tenho um mundo para ser descoberto ali dentro. Então, se eu entrar, por exemplo, em mineração, floresta, inteligência, mídia, eleições, eu tenho aqui um mundo de materiais, PDFs, mapas, para que vocês explorem, para além das aplicações tradicionais. Então, sabendo que o nosso tempo aqui já está acabando, fica o convite para que vocês visitem esse site e explorem. Ah, mas falou de empresa, falou de pagar. Quem disse isso? A Esri, a imagem, possui diversas soluções em que você tem acesso gratuito ou de forma livre, tanto materiais como até contas do ArcGIS Online com uso gratuito. Então, nós estamos falando de inteligência geográfica e a gente está falando de geocolaboração com este novo momento, onde nós criamos redes e conexões. E a minha presença aqui, muito mais do que a palestra, muito mais do que o almoço animado que a gente teve, muito mais do que a correria agora para o aeroporto. Estou aqui para a gente criar, ou começar a criar, ou fomentar redes e conexões, não entre nós e a imagem, mas entre, lembra, os nós da rede da inteligência geográfica. Mas claro que a imagem vai poder amparar vocês, aí são 28 anos trabalhando nessa área. Lógico que a Esri vai poder amparar vocês desde 1969, e uma empresa que não nasceu como uma empresa de mídia e resolveu fazer mapas. Não nasceu como uma empresa
de procura na internet que tem soluções de mapa. A Esri nasce como uma empresa para, inclusive Esri antes era uma sigla, Environment Systems Research Institute, ou seja, o Instituto de Pesquisa para análise ambiental, principalmente, em que depois ela se transforma hoje no maior player de mercado na área de GIS, com 60% aí do market share mundial. Nós estamos falando, então, que é mais do que eu te entregar um software ou falar aqui uma palestra. Nós estamos falando que nós podemos conectar vocês com pessoas do mundo todo para que a gente chegue a soluções do mundo e não somente soluções tecnológicas. Dessa forma, para finalizar, o que a gente propõe com inteligência geográfica? O entender o onde e o como cada fenômeno interage com os demais é fundamental para permitir que pessoas, empresas e governos consigam dar respostas rápidas e tomar decisões corretas. A chave para a compreensão do mundo é a inteligência geográfica, onde, quando eu uno métodos e técnicas, dados e análises, eu consigo alcançar a inteligência geográfica. E o nosso papel, e agora eu vou deixar uma lição de casa para cada um daqui. Cada um que participou desses eventos tem a responsabilidade agora de contar para mais uma pessoa. Verifiquem que de imediato nós duplicamos essa sala. E se essa pessoa contar para mais uma, triplicamos essa sala. Em pouquíssimo tempo a gente consegue expandir essa visão de inteligência geográfica para muitas pessoas. E mostrar para essas pessoas que o poder do... Não vou pedir para ninguém olhar para o lado agora e levantar e abraçar, nada disso, mas o poder dos mapas está em você. O poder do mapa não está numa Fender. O poder da música não está no Marshall valvulado ou numa pedaleira último tipo. O poder dos mapas, da análise geográfica, está em vocês. Nós estamos falando, então, de um momento em que lá no início da minha graduação, ouvi muito de... Esse negócio de geoprocessamento é para quem gosta de trabalhar limpinho. Para quem gosta de ficar no ar-condicionado, para quem é geógrafo de gabinete. Ledo engano, é o contrário. Na verdade, o campo agora se torna muito mais necessário e até mais, entre aspas, fácil. Tivemos aí coleta de dados utilizando Street View. Imagina se isso... Assisti na semana passada uma palestra do pessoal da Trimble, um sistema de fotogrametria terrestre. Não estou ganhando nada para isso, não é propaganda. Dei uma assistida a um sistema de fotogrametria impressionante. A gente sempre falou de aerofoto, né? Mas de fotogrametria agora, terrestre. Onde o campo cada vez mais se torna importante. E nós estamos falando que para fazer tudo isso, não dá para fazer sozinho. Não dá mais para a gente ficar com o meu disquete, com o meu cartão perfurado, com a minha imagem de satélite no meu laboratório. Nós estamos falando de trabalho em conjunto. E aí, para amparar vocês, a imagem, a Esri, proporciona espaços, apoia as iniciativas em GIS que vocês têm aí. Nós estamos falando da plataforma ArcGIS como uma plataforma completa. Nós não estamos mais falando do ArcGIS Desktop. Nós estamos falando de uma plataforma tecnológica que tem no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador ou até no seu PlayStation, no seu Xbox, por exemplo. Você consegue acessar esses mapas. O mapa, para fortalecer essa mensagem, já disse várias vezes, é mais do que a representação. Ou como dizia uma professora minha da graduação, mapa não é para ilustrar. Mapa é para representar. Ou seja, o mapa é o suporte à tomada de decisão, não mais o anexo, em que eu consigo gerenciar agora esses mapas numa estrutura integrada, em uma estrutura de geocolaboração. Vamos acabar com aquela sua pasta lotada de shapefile, né? Aquela pasta que agora, no final do semestre, o pessoal vive nomeando aí como teste 1, teste 2, agora vai, ufa, não consigo. Né? A gente consegue agora trabalhar com uma série de informações, com o mapa sendo centro de tudo. Já comentei, o ArcGIS Desktop, o software principal para análise. Vamos avançar com a visão não só de fazer mapa em 3D, mas vamos trabalhar em 3 dimensões. Por exemplo, fica o convite para conhecer o CityEngine.
por exemplo, fica o convite para conhecerem, que está aí na boca de lançamento, o ArcGIS 10.3, em que a gente vai ter a primeira versão de um software GIS 2D, 3D, híbrido, 64 bits. O que isso quer dizer? Que pela primeira vez nós vamos trabalhar não na transformação do mapa em 3D, nós já vamos trabalhar com ele em 3 dimensões. Pode passar, por favor? Alguém aqui é programador nessa sala? O programa? E aí o pessoal fala assim, eu sabia, no final da palestra ele ia falar da empresa, ele ia falar, mas eu quero dizer para você o seguinte, você pode, tem APIs abertas, as Open APIs, que na verdade você pode desenvolver o seu sistema, o seu software, o seu aplicativo com plataforma Esri de maneira gratuita em alguns momentos, dependendo do que você vai fazer. Então, existe uma comparação com o software aí mais conhecido para gerar mapa na internet, você vai gastar 250 linhas de código para fazer um buffer, por exemplo, uma área de influência. Com uma Open API da Esri, você vai gastar para fazer a mesma análise 5 linhas de código. Por quê? Porque ele é nativamente GIS, ele é nativamente geografia. Portanto, peço até desculpas por essa correria no final, porque eu não queria deixar passar nada, são vocês aqui. A inteligência geográfica está no nosso dia a dia. Onde nós olhamos ao nosso redor, nós temos inteligência geográfica. Nós estamos aqui, então, como área de educação da imagem, para poder alicerçar aprendizes e mestres na construção de um caminho em harmonia com a geografia, expandindo os horizontes da educação com o uso da tecnologia, inspirando a transformação do mundo por cidadãos protagonistas na sociedade. Nós estamos aqui para conversar com vocês e para a gente... Pode passar? Pode passar? Pode voltar. Nós estamos aqui, então, finalizando, para que não seja o final de uma palestra e não seja o final de um evento, mas seja o início de novas conversas, seja o início de um novo networking geográfico, em que nós, e temos aqui sim como parceiros o ArcGIS, mais uma vez agradecer, é um parceiro na caminhada de inteligência geográfica, na disseminação, não pela disseminação simples, ou puramente vamos disseminar, mas com conteúdo, com consistência, com vontade e ação para a transformação do mundo. Então, nós estamos aí com, vocês estão vendo na tela, das 400 melhores universidades do mundo, 95% delas utilizam a plataforma Esri. A UERJ é usuária da plataforma Esri. E o ArcGIS é um grande apoiador e disseminador também da plataforma Esri. Então, pessoal, é isso. Eu trouxe para vocês aqui muito mais coisas para sair da palestra pensando ou incomodado do que justamente pontos finais. Eu quero aqui trazer um novo começo de conversa com vocês. Então, bem-vindo ao novo mundo, bem-vindo ao mundo entendido e transformado por meio da inteligência geográfica. Eu sei que todos aqui estão alistados já nessa revolução geoespacial. Então, nós temos aqui um ideal único, que é a modificação do mundo, para que a gente consiga, da melhor maneira possível, ocupar e transformar o nosso território. Obrigado pela atenção e uma boa tarde a todos.